Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Isabelle Almeida Vieira, eu sou mestre em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul, sou advogada, pesquiso nas áreas de Direito Processual Civil e Direito Constitucional, e recentemente eu escrevi um artigo que será publicado na edição número 131 da Revista de Direito Constitucional e Internacional da Revista dos Tribunais, e nele eu trato da temática da constitucionalidade do sacrifício ritual de animais em cultos religiosos de matriz africana. No artigo, eu abordo essencialmente o clássico assunto da colisão entre direitos fundamentais e valores constitucionais, considerando o potencial conflito existente entre a liberdade religiosa, previsto no artigo 5º, inciso 6º da Constituição Federal, e o dever de proteção dos animais contra práticas que o submetam à crueldade, previsto lá no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º da Constituição Federal. Essencialmente, eu tomei por base o julgamento do STF do recurso extraordinário número 494.601, oriundo do Estado do Rio Grande do Sul, o qual entendeu, por unanimidade, pela constitucionalidade dessa prática. Então, o ponto nevrálgico, na verdade, de todo o debate se calca em saber se o sacrifício ritual de animais nos cultos religiosos de matriz africana submete ou não os animais à crueldade. Situação que, caso verificada, estaria desrespeitando o dever constitucional de proteção animal. Dessa forma, então, eu achei interessante abordar de forma breve a forma como o sacrifício ritual animal é realizado nessas religiões de matriz africana, a exemplo do candomblé. Em síntese, os relatos dessas práticas confirmam que o animal utilizado ele deve ser morto de forma rápida, por meio de um único golpe, objetivando assim não causar dor e sofrimento a esse animal. Em especial porque ele é considerado um ser sagrado para essas religiões e ele servirá assim de oferenda ao orixá. Além disso, também há relatos de que antes do sacrifício do animal, ele entra numa espécie de transe, ele passa por um tipo de hipnose, o que então evitaria qualquer espécie de sofrimento na hora do seu abate. Então, partindo dessa análise, é possível concluir que o sacrifício ritual de animais em cultos religiosos de matriz africana não submete os animais à crueldade e estaria, assim, de acordo com o que preconiza a Constituição Federal. É importante, então, observar que não existe nenhuma vedação de ordem constitucional em se admitir que os animais possam, sim, ser sacrificados, desde que, é claro, eles não sejam submetidos a nenhuma prática cruel, como parece ocorrer nos cultos religiosos de matriz africana. Vale, então, aqui nesse momento, pontuar a peculiaridade que envolve o direito à liberdade religiosa. Ele detém uma característica muito mais sensível que outros direitos fundamentais, porque ele está vinculado à espiritualidade humana, sendo então íntimo da dignidade humana e da liberdade de consciência. Outro ponto que eu acho interessante destacar no artigo é a questão do abate comercial de animais para consumo humano. Hoje a gente sabe que esse abate ele ocorre numa larga escala e é encarado com certa naturalidade, né, normalidade e aceitação pela maior parte da nossa sociedade. Só que essa concordância, por outro lado, não ocorre da mesma forma quando está em jogo, né, o sacrifício ritual de animais por religiões de matriz africana. A gente sabe que essas religiões são minoritárias e acabam sofrendo um preconceito muito maior, uma intolerância religiosa muito maior e são estigmatizadas socialmente. Mesmo que esse sacrifício animal nessas religiões ocorra numa escala muito inferior do que o abate animal para consumo humano. Então, em conclusão, eu considero ser desproporcional impedir todo e qualquer sacrifício religioso envolvendo animais, considerando essa ausência de crueldade nesses rituais. Então, a vedação do sacrifício animal, na verdade, poderia consistir na proibição de exercício do próprio direito de culto e de crença nessas religiões, esvaziando assim, então, integralmente o núcleo essencial do direito à liberdade religiosa. Então, eu considero que seriam essas as considerações iniciais, né, que eu teria para fazer a respeito do meu artigo. Convido, então, a todos a sua leitura. Espero que ela seja muito proveitosa e inspire cada vez mais novos debates sobre esse tema tão sensível.
Obrigada, então, a todos e até uma próxima.